Olá, seja bem-vindo de volta ao canal Regulação de IASE. Eu sou Márcia Moraes e estou aqui hoje para conversar com você sobre um guia prático, sobre o passo a passo para o aumento de teto MAC no SUS. Bom, Márcia, mas o que é isso exatamente, né? Aumentar o teto, limite, o valor financeiro de média e alta complexidade, são as assistências ambulatoriais e hospitalar, né, prestadas ao SUS. Então, desde uma consulta médica especialidade a uma grande cirurgia cardíaca, por exemplo, nós estamos falando aqui do limite de teto MAC, tá? Então, você vai ver neste vídeo um passo a passo metodológico de como é que se dá a comparação entre o recurso disponível para um determinado município ou determinado estado, programado no SISMAC pelo Ministério da Saúde e comparado com a produção registrada no banco de dados do DataSUS, tá? Então, quando se compara o valor disponível com a produção disponível, você tem sobra ou falta de recurso. E na falta, na ausência, né, de teto suficiente para cobrir a sua produção, você tem a possibilidade de solicitar um incremento de teto, o aumento de teto MAC junto ao Ministério da Saúde, tá? E como é que você faz o passo a passo? É para isso que nós estamos aqui e vamos percorrer o SISMAC e no Tabuin vamos apurar a produção de um município para você entender qual que é a dinâmica de comparação e como é que você pode fundamentar o seu pedido de alteração de aumento de teto MAC junto ao Ministério da Saúde, tá bem? Vamos lá? Então, nós estamos aqui no SISMAC, mas antes de começar a demonstração desse sistema, você já se inscreveu neste canal, já ativou o sininho. Então, se você está gostando deste conteúdo, por favor, vai lá, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser notificado quando eu postar novos vídeos, tá? E compartilhe com seus amigos, aproveite o campo de comentários aqui de baixo, me dê o feedback do que você achou, do que você acha importante explorar sobre essa temática e sobre outras temáticas. Nós queremos fazer deste canal um espaço de interlocução e um espaço para desmistificar a regulação, o financiamento de média e alta complexidade e o próprio processo regulatório que perpassa todos os níveis de atenção no Sistema Único de Saúde, não é mesmo? Então vamos lá para o SISMAC. Você já conhece o SISMAC? Me fala aqui, já usou? Sabe todas as funcionalidades que ele tem, né? Vamos lá, esta é a página do SISMAC, nós podemos acessá-la por este canal, né? Pelo sismac.saude.gov.br, é a URL, né? O site para você chegar nesta tela, tá? Então você vem em teto financeiro MAC, você vê que nós temos aqui várias opções, nós vamos explorar em outros vídeos as opções que o SISMAC tem, tá? Mas você pode me contar aqui se você conhece todas elas, ou se é novo para você, o que você gostaria que a gente explorasse primeiro, tá? Mas para essa finalidade desse vídeo, que é a comparação, não é mesmo? Do que a gente tem de dinheiro disponível e do que a gente tem de produção nas bases de dados do DataSUS, tá? Então, para a gente fazer sobre o olhar do município, eu escolhi aqui Montes Claros, que é um município de Minas Gerais muito importante para o SUS, né? Berço de reforma sanitária, né? Município que tem muita importância do ponto de vista assistencial para Minas Gerais e é sobre ele que nós vamos fazer as comparações, tá? Então tá aqui a nossa tela do SISMAC, já devidamente filtrado, município de Montes Claros, tá? O que essa tela nos informa, tá?
primeiro os dados consolidados, ó, teto MAC, valor total do município. Lembrando que teto MAC, pessoal, é valor global do ano, né, gente? Isso cai no teto, no fundo, né, do município ou do estado gestor, 1/12. Então, 208 milhões dividido por 12 vai dar exatamente o valor da parcela que é repassado pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde todos os meses, conforme a programação. Programação de quem? Da CIB estadual, tá, gente? A legislação do SUS atribui à CIB, que é a Comissão de Gestores Bipartite, a responsabilidade por programar, por distribuir o dinheiro, tá? Que dinheiro? O dinheiro do MAC. Então, o Ministério da Saúde fala assim, olha, o teto MAC de Minas Gerais é tantos bilhões, o teto MAC do estado de São Paulo é tantos bilhões, do Amazonas, tantos bilhões, milhões, não sei exatamente quanto é, né? Mas aqui em Minas é cerca de 5 bilhões de reais ano, né? Para todos os municípios. Atendimento, origem, toda assistência de média e alta complexidade. Então, quando o Ministério publica essa portaria, a CIB estadual tem a atribuição com as suas representações. Quem compõe a CIB? Secretaria de Estado da Saúde, né, o Estado, e a representação municipal, que no caso da CIB estadual é realizada pelos COSEMs, né, que são os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde. Esta representação, então, ela acorda em como distribuirá o recurso por fundo. Fundo estadual vai ficar com quanto de recurso, fundo municipal com quanto de recurso, tá? E essa pactuação, ela é realizada todos os meses e informada ao DERAC, lá no Ministério da Saúde, que é o Departamento de Regulação. Ele recepciona a deliberação, os quadros, existe um software, né, do Ministério da Saúde em que é alimentado os quadros com a distribuição do recurso por município de atendimento, por estado, tá? Conforme a condição de gestão. Se o município tem a gestão dos prestadores de média e alta complexidade, que é o antigo gestão plena, ele recebe o recurso diretamente em seu fundo, né? Se o município não tem a gestão dos prestadores, o recurso vai direto para o fundo estadual, que será o responsável por contratar, contratualizar os seus prestadores e fazer o pagamento desses prestadores, tá? Então, esse valor aqui de 208 milhões é o valor que a CIB de Minas, né, pactuou, dizendo, olha, esse é o recurso de Montes Claros. E onde tem a distribuição desse recurso, né? Lá na PPI, Programação Pactuada Integrada, que Minas Gerais tem todo um histórico de PPI, né? Foi um dos primeiros estados a consolidar uma programação pactuada e integrada eficiente, com atualizações mensais e tudo, né? E é esse software, é a PPI de Minas e a PPI de todos os outros estados, que alimenta os quadros do SISMAC, tá? Mês a mês. E nestes quadros também tem a distinção do que é incentivo e do que é recurso programado para assistência, para produção, contra a prestação de produção, tá? Então nós temos, além do teto total de 208, nós temos, no caso de Montes Claros, 56 milhões de incentivo. E sem incentivo, 151. 151 mais 56 vai dar exatamente esses 208 milhões, tá bom? Qual é o valor comparável? O valor de 151 milhões. Por quê? Nós estamos falando de comparativo de produção, tá? Então, é este o recurso sem incentivo que deve ser comparado aos registros de produção ambulatorial e hospitalar, tá? Então, nós vamos copiar aqui este valor de 151 milhões, que é dele que nós vamos utilizar para fazer qualquer tipo de análise, tá? Comparativo. Aqui no incentivo, gente, nós temos incentivos de redes de diversas ordens, né? Por exemplo, incentivo de SAMU, incentivo de UPA, né? Incentivo de CAPS, qualificação de leito, tá? Muita coisa que está aqui programada nessa linha de incentivo. Incentivo de adesão à contratualização, hospital de ensino, são muitos os incentivos, veja como é representativo, né? 56 milhões que está aqui programado para o Fundo Municipal de Montes Claros, tá? Mas esse incentivo, como é que aumenta o incentivo?
Na medida em que você tem aprovado os seus pleitos nas redes temáticas, então se você tem um pleito de habilitação de novo CAPS, aí você tem ele inserido no plano de ação, né, da rede psicossocial, você tramita esse processo de habilitação no SAIPS, que é o sistema responsável pelo custeio da atenção especializada, e é nele que o Ministério da Saúde vai avaliar se tem pendência no processo, se não tem, que documento que precisa, né? E lá ele vai dar o parecer técnico e, com base na disponibilidade financeira do Ministério, será publicada a portaria de habilitação. Quando a portaria de habilitação sai, ela sai também casada com uma portaria de incorporação de recurso, e nesse caso é automático aqui essa linha de incentivo, né? No competência seguinte do teto MAC do município contemplado, terá aqui a previsão da portaria, que inclusive vem aqui, ó. Tá vendo? Você descer um pouquinho a tela, você vai ver os últimos lançamentos para o município de Montes Claros, tá? Então a gente tem diversos fontes, né, de redes, especialmente nos últimos anos, mais redes que compõem incentivos, e ele também pode ser aumentado, mas depende de aprovações, habilitações pontuais. Agora esse de cima não, esse você pode utilizar, solicitar a incorporação de MAC, porque extrapolou o teto, porque você abriu um serviço novo, né, abriu um hospital tal, e aí você vai dizer ao Ministério, olha, essa instituição nova não tem custeio, não tem financiamento do Ministério, será um serviço especializado, eu preciso de tanto e tal. Então, os pedidos de incorporação de MAC, eles podem se basear nesse tipo de situação. Aqui nesse vídeo nós estamos falando de extrapolamento de teto, ou seja, aumento de teto em decorrência de extrapolamento, ou seja, o recurso que você tem é insuficiente para cobrir a produção que você apresenta, tá? Então nós já vimos aqui qual que é o valor do teto, guarda aí 151 milhões para Montes Claros. Agora nós vamos para o Tabuin para fazer a nossa tabulação, ok? No Tabuin, tá? Isso mesmo, você vai ver muito Tabuin neste canal, tá, gente? Por quê? Porque é um software simples, do ponto de vista de arquitetura, né? Não precisa de muita coisa para rodar o Tabuin, tá? Então, o que você precisa? Você precisa de um Windows, ele nem funciona no Mac, por exemplo, no Mac, né? No iOS, né? Assim que fala, né, gente? É um software, né, que ele só consegue rodar no Windows, tá? Por isso mesmo que chama Tabuin, né? Mas é um sistema que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde lá no início da década de 90, que nada ainda, com toda a tecnologia, é suficiente para substituir a potência que o Tabuin tem em explorar as bases de dados de todos os sistemas praticamente do Ministério da Saúde, os dados públicos, tá? E nós vamos utilizar o Tabuin para fazer a nossa comparação, tanto com a base do CIA quanto da base do CH, tá? Então nós vamos fazer primeiro o CIA. Por quê? Porque nós temos um tempo maior, tá? Para processar aqui a produção do ambulatório. Então eu escolhi a minha pastinha onde tá os arquivos do CIA, tá? Nós vamos falar muito de Tabuin, tá? Mas aqui você já vai se familiarizando se você não tem muita habilidade com Tabuin, tá? Então eu escolhi aqui a pastinha onde eu baixei todos os pacotes lá do DataSUS, inclusive mantive o pacote original, tá? Para não, né, a gente pode mexer, editar, configurar conforme necessidade local, mas eu estou usando o pacote original do DataSUS. Escolhi aqui o DEF, né? O arquivo de definição de produção ambulatorial, é ele que recepciona toda a produção de ambulatório, independente do tipo de estabelecimento, tá? E vou aqui clicar em abrir DEF. Com isso, aparece para mim o painel de escolhas, o painel de tabulação. E eu vou primeiro selecionar quais os arquivos que eu quero. Eu quero o PA 2022 porque eu escolhi tabular o exercício inteiro, janeiro a dezembro de 2022, tá? Atenção para a base de dados do CIA. O CIA, pessoal, ele tem um número de registro muito grande, porque ó, desde consultas ambulatoriais até, né, enfim, procedimentos mais complexos, como uma ressonância magnética, como uma quimioterapia, uma radioterapia, né? Tudo está aqui dentro do CIA. Por isso, já tem algum tempo que no caso de Minas Gerais, por exemplo, está precisando de 2 bancos a cada competência, tá? Para alimentar todos os registros de produção do CIA. Estados menores certamente tem um arquivo só para cada mês, mas no caso de Minas Gerais tem 2, ó, 2201, que é
janeiro de 2022, letra A, 2201, letra B, tá? Então, todos os meses aqui de janeiro a dezembro tem duas bases, tá? Eu preciso selecionar as duas, isso já chegou para mim essa dúvida, né? Se precisa baixar as duas, sim, precisa, porque senão vai ficar incompleto seu dado de produção, tá? Então, selecionamos aqui todo o arquivo, vamos escolher valor aprovado, por quê? Porque nós vamos comparar dinheiro, né, gente? Então, nós precisamos do dinheiro para fazer essa comparação com o teto, tá? Aqui na coluna podemos, por exemplo, para agregar informação, colocar complexidade do procedimento, não é necessário, né? Porque para esse pleito você pode dizer só, olha, eu tenho X reais de teto e eu tenho X reais de produção mais Y. Então eu preciso dessa diferença para cobrir minha produção, tá? Mas aqui é importante porque pode inclusive subsidiar a sua justificativa, né? Você pode demonstrar que você tem um extrapolamento altíssimo na alta complexidade, que é um serviço regional, tá? E aí você faz os argumentos técnicos para subsidiar o seu pleito de incorporação de teto MAC, tá? Aqui na linha nós podemos utilizar, por exemplo, o mês de processamento. Por quê? Porque aí nós vamos saber competência a competência qual que foi o valor aprovado da produção para o município, tá? Aqui em seleções disponíveis, nós temos a opção de filtrar, tá, gente? Filtrar a tabulação. Se eu clicar em executar da forma com que está, eu vou fazer a execução da tabulação de produção de Minas Gerais inteiro, mas eu quero só de Montes Claros, tá lembrado? Então eu vou aqui em município de atendimento de Minas Gerais, vou incluir, vou localizar Montes Claros e pronto, as minhas seleções estão prontas, né? Eu já escolhi o meu município. Agora eu vou fazer um outro filtro importantíssimo para essa comparação, que é o de tipo de financiamento. Eu incluo ele e escolho qual que é o financiamento. De que nós estamos falando, gente? Nós estamos falando de MAC. Podemos deixar FAEC dentro? Não, porque FAEC é extrateto, não compara com SISMAC, não tem extrateto lá dentro do SISMAC, tá bom? Com isso, nós temos o filtro necessário para apurar o valor de CIA, tá? Vou clicar aqui em executar e vou deixar rodando, tá, gente? Porque o CIA demora um pouquinho mais. Nós vamos fazer agora o SH. Eu abri um outro tabelinho aqui, tá? Então, nós vamos clicar ali no botãozinho de executar tabulação. Vamos escolher AIH e eu vou escolher aqui RD, que é o arquivo de reduzida da AIH. Sabe por que é reduzido? Porque reduz o número de informação do banco de dados real, oficial. Quais informações são retiradas? Dados pessoais do paciente, né? Documentos, nome, isso não é um arquivo público, né? Quem tem esse dado? Só o município gestor ou o estado gestor, tá? Aqui nós estamos trabalhando com a base pública e essa base é reduzida, ou seja, ela é limitada ao conteúdo, aos registros, né? Que são possíveis de serem disseminados publicamente, tá? E o arquivo de RD vai ser utilizado por nós nesse guia, tá? Mas é importante dizer que se você tem o hábito de fazer glosa por limite de teto, tá? Então, às vezes é comum isso ainda. Aqui em Minas Gerais, a gente recomenda que toda a produção seja apresentada e aprovada para que a gente consiga, de fato, demonstrar essa diferença do extrapolamento. Mas pode ser que em alguns lugares, como já foi outrora em Minas Gerais, bloqueia por falta de teto, tá? E nesse caso, aí você vai precisar do RJ, que é a IH rejeitada. Quando você rejeita uma IH, você lança o motivo do bloqueio, tá? Da rejeição. E um dos motivos é exatamente a insuficiência de teto, tá? Então, você vai tabular, se for o seu caso, também o arquivo de rejeitado e dizer ao Ministério, olha, eu tenho no banco de rejeitado por insuficiência de teto X reais, tá? Mas não é o caso aqui, nós vamos usar, nós estamos falando de Minas Gerais, de Montes Claros, nós vamos usar o arquivo de reduzido, tá? Abrimos então, vamos fazer a mesma coisa do CIA. Vamos, ó, o CIA ficou pronto lá, gente. Mas por enquanto nós não vamos olhar para ele não, tá? Então nós vamos aqui no RD, que é reduzido de Minas Gerais 22, que é o ano que nós estamos escolhendo. Veja que tem só um arquivo por competência. RD reduzida de Minas Gerais, ano de 2022 de janeiro, né? Ou seja, janeiro de 2022. Só tem um arquivo por mês, por quê? Porque os AIH são muito
muito menos registros do que as ações ambulatoriais. Tem quantos milhares de consulta, quantos milhares de exames, né? Então, por isso que lá no CIA nós temos 2 arquivos por competência, aqui na IH não é necessário, tá? Quem sabe um dia, mas acho pouco provável, né? Só se for na Índia, na China, né? Que tem tanta gente que dera muita internação, mas aqui no Brasil eu acho que não, né? Nem São Paulo, que é o dobro de Minas, não tem. Então, nós vamos escolher aqui valor total, tá? No incremento, porque nós estamos comparando dinheiro. Vamos fazer o mesmo filtro, na coluna nós vamos também colocar complexidade do procedimento. Na linha nós vamos colocar mês, tá? Aqui no RD, né, que é o SH, chama ano, mês de processamento, lá no CIA chama só mês de processamento. São bases diferentes, tá? Isso é importante ficar ligado. A terminologia que o DataSUS utiliza para essas identificações banco a banco, software a software, base a base, né? CIA e CH nesse caso, é diferente sim, tá? Mas com o tempo que você vai ganhando habilidade, você começa a conhecer e pode inclusive editá-las e dar o nome que fique mais fácil para você, tá? Aí nós vamos fazer aqui a escolha, município de internação, lá no CIA município de atendimento, vamos escolher também Montes Claros aqui e vamos procurar financiamento, lá no CIA é tipo de financiamento, aqui é só financiamento e vamos escolher o MAC. Com isso a gente tem exatamente os mesmos filtros, tá? Pra gente poder somar com tranquilidade e fazer a comparação com o MAC, tá bem? Então vamos executar aqui, o CH é muito rápido essa tabulação, ó, já acabou. E aparece pra gente o log, né? O log traz o resumo, né, pessoal, do que a gente selecionou. Então aqui fala, ó, nós selecionamos na linha ano, mês. Nós selecionamos na coluna complexidade do procedimento, o incremento foi só valor total. Então é um resumo mesmo, tá? Do que você selecionou na tela. Então nós vamos aqui copiar a tela, né, do resultado da IH, vamos colar no nosso Excel, tá? Da mesma forma, nós vamos abrir o CIA com o resultado que ele teve, vamos também copiar e colar no nosso Excel, tá? Vamos agora fazer a comparação, né? Somar CIH e comparar com o MAC e ver se Montes Claros tem extrapolamento e se pode solicitar apto, né? A solicitar a incorporação de teto por extrapolamento de teto, tá bom? Então, vamos aqui na nossa planilhinha de Excel. O que eu colei aqui, ó? Teto MAC sem incentivo, que foram os 151 milhões, vamos pôr um dinheirinho aqui, né, gente? Que é o teto lá de Montes Claros. Vamos escrever aqui Montes Claros. Opa, pronto. Esse segundo dado aqui é a produção hospitalar, tá? Vamos colocar também um cifrãozinho aqui, né? No nosso, porque nós estamos falando de dinheiro, tá? Lembre-se que a gente colocou na linha, né? O mês, tá? E nós colocamos nas colunas complexidade do procedimento. Lá no hospitalar, né? No CH tem média ou alta complexidade. O total, 80 milhões. Então, quanto que o município de Montes Claros aprovou lá na base de reduzir de janeiro a dezembro de 2022, 80 milhões, tá? E aqui embaixo, vamos aqui dar uma formatadinha rápida aqui, né? Senão fica parecendo uma planilha solta no mundo, só para ficar um pouquinho mais bonitinho. Aqui embaixo é o CIA, né? Ah, gente, nós também vamos ter dica de Excel, tá, gente? Porque trabalhar informação e saúde, sem saber manusear planilha, é um negócio difícil, tá? Pode ficar ligado que nós vamos ter dica de Excel aqui na prática, né? Utilizando dados reais, situações reais como essa que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, nós temos aqui CIA aqui embaixo, tá? Então, de janeiro a dezembro, tá? Lá no CIA, pessoal, tem complexidade não se aplica, tá? Então, é uma terminologia, uma possibilidade de faturamento do CIA, lembrando que o CIA é aquele sistema antigo que já era utilizado lá no INAM. Quem já alimentou o CIA, né? Quem já processou CIA lá no DOS, naquela tela azul, pois é, nós estamos falando disso, viu, gente? Estamos em 2023, mas é esta realidade, tá? Mas fato é
é que todos estão com financiamento MAC, vocês lembram que a gente filtrou lá financiamento MAC, portanto, cabe fazer esse tipo de filtro, tá? Eu vou aqui botar dinheiro também, um cifrãozinho aqui para ficar mais claro para nós, qual que foi o valor de produção mês a mês do município de Montes Claros referente ao ambulatório. Foi 71 milhões. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar 71 milhões mais 80, né? Então, total da produção aprovada, né? Então, nós temos aqui o valor total que nós alcançamos de produção aprovada para Montes Claros, que é 152 milhões. E aí, olha só, nós temos teto de 151 e temos produção de 152. Então, 151 menos 152, nós temos um extrapolamento de teto MAC, né? A razão de 1.420.000, tá? Então, você, Montes Claros, né, tem a possibilidade aqui de solicitar ao Ministério da Saúde um incremento de MAC, um aumento de MAC por excesso de produção, por extrapolamento de produção em comparação ao teto MAC disponível, tá? Então, o município pode utilizar, existe um site que eu vou deixar aqui na descrição com o passo a passo de solicitação de incorporação de teto MAC. Aqui em Minas Gerais, a CIB tem um regulamento, tá? Que trata do fluxo mesmo, de como é que você apresenta a proposta, o que você precisa apresentar de fundamentação. Por quê? Porque para o Ministério avaliar o seu pleito, ele exige, ele pede uma pactuação de CIB. É muito comum isso, tá? Dificilmente a gente vê ao longo da história do Ministério da Saúde publicação de aumento de teto MAC sem ter uma deliberação CIB que sustenta. Eu, que estou no SUS tem uns 20 anos, eu vi isso acontecer uma vez só, tá? Uma vez só. Todas as outras, ainda que tivesse uma negociação política, né? De uma intervenção junto ao ministro, de um deputado, de um senador, sempre o Ministério, para publicar a portaria, ele sempre pediu uma deliberação CIB que dá um aval àquele pedido, tá? Então, isso é um fluxo necessário e comum já adotado, tá? Então, esta é a forma de se comparar teto MAC do Ministério da Saúde, programado conforme SISMAC, e produção, que neste exemplo desse vídeo é especificamente de teto global, tá bom, gente? Então, eu disse a vocês que é possível comparar algumas redes temáticas, mas você não é necessário segmentar, você tem a possibilidade de fazer isso se desejar no global, como aqui fizemos. O que eu tô aqui, inclusive, me lembrando, tá, pessoal? O que possui financiamentos pontuais que, eventualmente, você, quando fizer a sua tabulação, você precisa se lembrar, tá? Então, por exemplo, lá em 2020, nós tivemos o Covid. Foi criado um código de procedimento de Covid para ser lançado nas AIHs, não foi? Vocês se lembram disso? Este código, que hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, dia 24 de maio, nem existe mais, mas ele existiu em algum momento, tá? E ele tinha financiamento diferente, foram publicadas portarias para financiar o código de tratamento de Covid, né? Então, não foi pelo teto MAC corrente do município. Em situações como esta, o código deste exemplo deve ser excluído da sua tabulação, tá? Então, se você tem alguma condição especial, né, no seu município, eu já vi, por exemplo, prestadores que compraram equipamentos
com isenção fiscal e teve a obrigação de prestar serviços ao SUS sem gerar crédito. Olha só que interessante. Eu me lembro quando eu estava no município, na regulação de um município, né, aqui de Minas Gerais, a gente teve um caso desse. Um prestador privado comprou um equipamento com isenção, o Estado disse a ele: você tem que prestar deste equipamento, era tomografia, tá? Era o tomógrafo, então ele tinha que fazer não sei quantas tomografias sem gerar crédito, sem receber, de graça, como uma retribuição à isenção fiscal que ele tinha. Então a gente registrava a produção, né, da tomografia realizada, afinal o atendimento foi prestado, o paciente foi atendido pelo SUS, né, mas a gente não gerava crédito no sistema, a gente fazia o boletim de débito, que é o BDP, o desconto final. Então, situações muito específicas do seu município, você deve considerá-las, né, e se necessário deduzir da produção para você ser tecnicamente justo em seu pleito. Mas tudo isso você deve registrar, inclusive, na justificativa, tá? Mas são detalhes que você precisa pensar. Tem outro estabelecimento no seu território que eventualmente não gera crédito, que é orçamentação global, que o Ministério da Saúde entra com recurso para financiá-lo? Existe. Existe outra forma de orçamentação? Os componentes de rede que são financiados exclusivamente por incentivo, por exemplo, né? E que fatura algum tipo de procedimento, você precisa tirar, é uma avaliação que você precisa fazer, porque você vai precisar olhar para o seu estabelecimento e ver se ele faz alguma coisa adicional em relação à sua responsabilidade na rede, conforme as regras da rede temática que ele está inserido, tá? Aqui nós fizemos uma tabulação de teto MAC global para um município com uma rede bem complexa, mas que é exatamente dessa forma que o Ministério da Saúde realiza a sua comparação quando chega um pleito, tá, de município devidamente aprovado em CIB solicitando incorporação de teto MAC, tá? Então era isso, né, que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Neste vídeo, tá? Este foi o caminho das pedras, né? Todo o passo a passo para se realizar um pedido de incorporação de teto MAC, tá? Então você pode usar isso em situações excepcionais, como a portaria 544 de maio de 2023, que abriu uma janela de solicitação de incorporação de teto em decorrência de extrapolamento, mas também pode utilizar na sua vida diária, né? Na sua gestão do fundo de saúde de rotina, né? Na medida que você identifica extrapolamento, que o teto MAC programado está menor do que você efetivamente está produzindo, é um caminho normal, devidamente regulamentado, né, pelo próprio Ministério. Volto a dizer, o link está aqui embaixo, você entra e vê como é que o Ministério compreende essa questão do incremento, aumento de teto MAC para municípios e estado, tá? Então este foi um passo a passo, um guia, né, que nós desenvolvemos para você, que é uma missão desse canal, o propósito de nós existirmos, enfim, demonstrar a vida prática, né, como é que as coisas acontecem ou devem acontecer para você conseguir de forma sustentável, né, na medida do possível, fazer uma gestão eficiente e ter procedimentos regulatórios de informação que subsidiem o gestor na tomada de decisão e subsidiem, né, os políticos, inclusive, os técnicos também, para fazer bons pleitos, bons pedidos e boas justificativas, usando as mesmas fontes que o Ministério da Saúde utiliza. Tá bom? Então nós ficamos por aqui, agradeço demais a sua atenção, tchau, tchau e até a próxima.